O programa Mais Médicos, lançado pelo governo federal e que faz parte de um amplo pacto para a melhoria do atendimento aos usuários do SUS, validou a inscrição de 1.619 médicos para atuar em 579 municípios do país. Manaus tem a maioria dos profissionais com a confirmação da participação em todos os municípios do estado dos 88 médicos que atuarão no estado. Desses, 43 devem ficar na capital. A falta de médicos, a reestruturação da rede de atenção primária, entre outros, são os assuntos que vamos tratar a partir de agora no Roda Viva Amazonas. Para participar do programa de hoje, convidamos Gilson Aguiar. É o vice-presidente dos Conselhos Estadual e Municipal de Saúde, a jornalista Lauriane Franco e o jornalista Mário Adolfo. Aqui também o cartunista da TV Cultura, Euros Barbosa. O nosso entrevistado de hoje é o sanitarista Antônio Evandro Melo de Oliveira, ex-secretário executivo adjunto de Atenção Especializada do Interior e atual secretário municipal de saúde da administração do prefeito Arthur Neto. Boa noite, doutor Evandro. Boa noite, Emengarda. Boa noite, companheiros do Roda Viva. Para mim é uma grande satisfação estar aqui prestando conta dos nossos serviços, do nosso trabalho aqui para os telespectadores do Roda Viva. Um trabalho complicado atualmente, não é? Cheio de probleminhas para resolver, de questões para cuidar. Vamos começar pela questão do SUS. O SUS veio há 25 anos atrás, cheio de boas intenções, daria especialmente atenção a domicílio, vamos dizer assim, comparando com a real situação. E não cumpriu bem as suas tarefas, as suas propostas. Uma delas, me parece, que foi a formação de um quadro no país inteiro, criando condições para a formação de um quadro de médicos no país inteiro. Hoje, o próprio governo federal se debate com essa deficiência, com esse problema e resolve, inclusive, criar programas adicionais para suprir o país de mais médicos. Como é que você está vendo, ou melhor, encarando esta situação no município de Manaus, que vai, pelo visto aí, vai receber o maior número de médicos dentro do programa oficial? Veja, a gente tem que analisar o SUS desde a sua formação. Ou seja, a sociedade brasileira incluiu na sua Constituição de que saúde é um direito de todos e dever do Estado, e que esse Estado tinha que ter um sistema único de saúde para prover todas as necessidades de saúde da sua população. Isso ocorreu há 25 anos. Ao longo desses 25 anos, no afã de resolver essas demandas, foram criadas estruturas, foram se ampliando as estruturas, já que, se nós recordarmos, há 25 anos, somente uma parte da população tinha acesso aos serviços de saúde, que era aquela parte da população que tinha seguro do antigo INSS. Só eles tinham direito e acesso aos serviços. Com a amplitude do sistema, tanto o município como o Estado, como o governo federal, tiveram que ampliar os serviços. E se esqueceram que esses serviços precisavam de recursos humanos, de equipe. Eu acho que o governo brasileiro agora está, com 25 anos de atraso, enfrentando a discussão de que, para se ter um sistema único de qualidade, a gente tem que regular as profissões de saúde. Ou seja, as profissões de saúde, elas têm que ser reguladas para atender às necessidades do principal empregador do sistema, que é as prefeituras, os estados e a União, que compõem o Sistema Único de Saúde. Então, eu vejo com grande satisfação a gente começar a discutir
a questão da formação dos profissionais, e não é só médico, é toda a equipe de saúde, incluindo a questão porque até então quem regulava isso era o mercado privado. Então hoje nós temos determinadas especialidades aonde tem mais especialidade porque a demanda privada é maior, quando na realidade quem mais se utiliza é o Sistema Único de Saúde. Então essa discussão eu acho que é importante, a gente começar a discutir quantas faculdades de medicina nós temos que ter, qual o tipo de médico que nós queremos formar para dar conta das necessidades da nossa população. Tem uma questão aí que é bom não esquecer. Nessa tentativa de voltar e recobrar, enfim, de melhorar a partir de agora toda a estrutura do sistema de saúde, há um déficit muito grande em todo o país, embora o ministro diga toda hora que não falta médico no Brasil. Eu gostaria de saber qual é a proporção de médico por habitante no Amazonas. Bem, se nós considerarmos o Amazonas como um todo, é em torno de 1 médico para 1.000 habitantes. 1.000 habitantes? Qualquer sistema de saúde que quer ser universal e público tem que ter no mínimo 3 médicos para cada 1.000 habitantes. Então nós precisaríamos triplicar o número de médicos e isso, Emengarda, é se nós levarmos em consideração de que desses 80% desses médicos estão em Manaus. Na capital. E só 20% no interior. Ou seja, nós temos ainda município que não temos médicos com CRM atuando nos nossos municípios. Mas tem uma população que precisa Doutor, em cima dessa questão desse do interior que o senhor está falando, existe impasse nessa questão do programa Mais Médico, que o médico recém-formado é acusado de não querer ir para o interior, como acontece com o pessoal do judiciário, profissional do judiciário. Enquanto isso, o médico diz que não querem ir para o interior porque os hospitais não oferecem condições, não tem equipamento, não tem remédio, alguns se limitam a dar dipirona, essas coisas paliativas. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse quadro para quem está com a razão? É o médico que não quer ir para o interior, que não tem condições, ou o médico ou a sociedade que pressiona o médico que acha que ele quer ficar na capital? Veja bem, são as duas coisas. Nós temos estruturas no interior que já melhoraram bastante e nós temos médicos que não querem ir para o interior, que é um direito do profissional não querer ir para o interior. Agora, o que o profissional, ele pode não querer ir, mas ele não pode impedir que outros queiram ir. Nós temos uma população no interior que precisa da equipe de saúde. Essa equipe de saúde tem que ser provida pelo município, pelo governo do estado e pela União, porque essa é a obrigação constitucional. E aí a gente tem que começar a discutir. E a discussão do Mais Médico não é só se nós vamos ou não importar médicos. Eu acho que a discussão maior é que como nós vamos resolver a questão dos recursos humanos no Sistema Único de Saúde, que inclui a discussão da formação dos profissionais, do tipo de formação que nós estamos dando, se nós estamos dando formação simplesmente para determinada especialidade, tanto para o médico, para o dentista, para o enfermeiro. Nós precisamos saber quais as necessidades que a população tem no Sistema Único de Saúde, que esse profissional tem que estar adequado a essas necessidades, e aí sim, quantas universidades nós temos que ter para suprir essa necessidade do SUS. Não é só se nós mas precisamos... então, como administrar esse fato de que as associações de médicos e as universidades de medicina, as faculdades, são contra a importação do médico estrangeiro, né? Mesmo sendo brasileiro formado no exterior? Por que eles estão contra isso, já que eles não querem ir para o interior? Pois é, essa é uma contradição. É uma contradição que a corporação tem que resolver. Ou seja, nós precisamos, o fato é o seguinte, tem menos médicos do que nós precisamos. No curto prazo, você sabe que um médico leva-se em torno de 8 anos entre a entrada do médico, a formação do médico e a complementação da formação com a residência. Leva-se 8 anos no mínimo. No curto prazo, para a gente atender a demanda atual, o que o programa se propôs? Abriu para que qualquer médico brasileiro, formado no Brasil, com CRM, regularizado, pudesse fazer a opção por trabalhar nesses 5.600 municípios. 16.700
eram as vagas no primeiro momento. Só conseguiram 1.600 profissionais. Ou seja, é uma constatação de que nós precisamos de médicos. Agora, e eu acho que a coisa mais importante é como é que o Brasil vai trazer esses médicos do exterior, porque isso ocorre no mundo inteiro. 34% dos médicos no Canadá são estrangeiros. Inglaterra. A Inglaterra, quase 40%. É. Ou seja, o que é mais importante é nós regularmos a entrada desses profissionais para atender a população que está precisando. E não é só na área rural, não. É na periferia do Rio de Janeiro, é na periferia de São Paulo. Ou seja, na própria região metropolitana, nós temos dificuldade de levar médico para as áreas mais distantes, mais difícil acesso. E se a gente regula a entrada, a gente vai garantir a qualidade. Porque, olha, Mário, hoje, quem está trabalhando no interior do Amazonas, quem é médico, às vezes, peruano e boliviano, que a gente nem tem a certeza que eles se formaram numa faculdade com qualidade. Não é melhor a gente regular a entrada, onde a gente avalia a qualidade, eles possam passar por um curso de uma universidade brasileira e possam ser acompanhados por uma universidade? Isso não vai garantir uma melhoria da qualidade? O Ministério da Saúde está assumindo essa responsabilidade, né, doutor? Ele assume isso, né? Ele está chamando para si a responsabilidade para esses profissionais. E só para lhe dar uma informação, doutor, nós temos aí, pelo nosso relatório de gestão 2012, 1.669 médicos, né, dentro da Suzano. 1.054 enfermeiros. Então, se você dividir isso por 52% da população, e se você tirar desses 1.669 médicos, se você colocar 1.400 para a capital, em todas as unidades, inclusive das fundações, e fixar 3 profissionais médicos nos municípios, então você teria já uma diferença muito grande disso aí. Mas nós observamos que não acontece isso, por diversos fatores, né? Nós andamos nesses municípios aí, o que nós observamos? Muitos médicos estrangeiros, sem o CRM mesmo, né? E agora o Ministério assume a responsabilidade, chama para ele isso, né? Vai assumir com todo esse perfil que vai ter agora, são várias avaliações, até chegar ao estrangeiro, né? E com o investimento que o Amazonas tem muito alto. Nós gastamos ano passado 2 bilhões e 2 bilhões e 46 milhões com a saúde. Quer dizer, nós temos 21% a aplicação do recurso só na saúde na capital, aqui, no estado do Amazonas, né? Desses 2 bilhões e 400 aí, nós temos aí um investimento maciço em recursos humanos. 70% é de recursos humanos. Evandro, voltando o foco para a formação, eu vejo que essa discussão do Mais Médicos está centrado muito na formação do médico, mas e os outros profissionais? Como é que eles ficam, né, nesse programa? Não, eu não tenho dúvida de que o Ministério tem que regular todas as demais profissões, tá certo? Então nós temos que discutir, e eu acho que é esse aqui, é porque como o foco ficou só na questão do médico, a gente só está discutindo a questão do médico. Mas eu acho que esse primeiro movimento que o Ministério fez é no sentido de se apropriar da regulação das profissões de saúde. Com a necessidade que a população tem hoje de serviço de saúde, centrado só no médico não resolve hoje. Hoje nós sabemos que a população brasileira envelheceu, nós estamos cada dia mais vivendo mais e é bom que isso ocorra. Agora, e as doenças que antes eram doenças que a gente chama doenças agudas, doenças transmissíveis, agora são fundamentalmente doenças crônicas. 70% dos problemas são crônicos. E aí nós precisamos, para fazer a abordagem correta do manejo de um paciente crônico, nós precisamos de uma equipe de saúde. E aí a equipe que inclui o médico, mas inclui o enfermeiro, inclui o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo. Você tem um sistema público de saúde com diferentes necessidades de atenção. Então, aí que a gente tem que trabalhar desde a prevenção, a gente tem que trabalhar a promoção da saúde, com estímulo à prática de esporte, com a prática do lazer, porque isso é que faz com que as pessoas possam viver mais e melhor. Os profissionais do Mais Médico, de acordo com o programa agora que foi lançado, vão ganhar 10 mil por mês, mais uma ajuda de custo, dependendo da região que ele esteja, certo? Em compensação, eles não vão ter nem FGTS, nem INSS, nem 13º salário. O senhor acha que esse é um salário bom para atrair um médico para o interior ou é um salário razoável? Eu acho que é um salário razoável, eu acho que isso não é a resolução do problema, mas que nós precisamos levar os médicos no curto prazo, isso aí.
Porque o médico que vai para o interior, além de receber os 10 mil, vai receber ajuda de local para ele morar e de alimentação. E ainda pode dar plantão à noite no pronto-socorro, ganhando mais ainda. Além do que, esse médico, ele vai receber 3 ajudas de custo para o deslocamento, receberá mais 30 mil anual para o seu deslocamento. Eu acho que não é o ideal, é uma bolsa. Ele vai ser acompanhado pela universidade. O caminho que nós todos temos que fazer é nós construirmos uma proposta nacional para garantir que os profissionais de saúde, não só médicos, possam ir para o nosso interior, construir um plano de saúde para a população do interior, com um contrato, não um contrato precário, mas com um contrato que garanta a ele a sua sobrevivência digna, mais o atendimento da população. Essa ajuda de custo que fala, de acordo com a região onde ele esteja trabalhando, quer dizer o quê? Quer dizer quanto mais longe, mais salário, por exemplo, a Amazônia. A Amazônia, eles vão ganhar 3 de ajuda de custo. Para as periferias das grandes cidades, vão receber ajuda de custo de uma só. Obrigado. Voltando para essa questão do que os médicos vão receber, eles também vão receber uma especialização, né, em saúde pública, no que vai ser? Eles vão ser acompanhados pela uma universidade, tá certo? E se forem médicos brasileiros, a cada ano que eles passam no interior, eles vão receber um bônus para concorrer à especialização e à residência médica. A ideia é que essa experiência no interior sejam para ele um estímulo para que eles continuem a sua formação e receba um bônus de 10%. No caso específico do Amazonas, você tem a Universidade Federal com a HUGV, que é o hospital universitário daqui, e a UEA também, eles não estão vendo com bons olhos essa medida do Mais Médicos. E como é que fica essa figura do professor tutor, do médico tutor, desses médicos que vão para o interior ou até para essas zonas vulneráveis da capital? Isso está sendo discutido com o Ministério da Saúde, está se discutindo com o Ministério da Educação, tá certo? E as universidades, com certeza, elas acompanharão essas. Né? Porque, veja bem, para o interior, nós temos um instrumento importante de suporte, que é o telesaúde, tá certo? Nós sabemos que nós temos dificuldade de levar médico, dificuldade maior de levar determinadas especialidades. Isso não quer dizer que a gente não possa utilizar hoje a infraestrutura que tem no interior. Todos os nossos hospitais do interior têm conectividade e pode acessar o telesaúde, tá certo? O que é o telesaúde? Hoje, por exemplo, a UEA tem 13 especialidades que estão disponíveis para o agendamento a partir do interior com esses especialistas. Pelo CISREG? Não é o CISREG, é a telesaúde mesmo. Telesaúde. É você agendar uma consulta aonde o médico especialista fica em Manaus e o paciente com o médico auxiliar fica em outro município. E aí você online, você fica conversando, o médico daqui consultando e fazendo as recomendações para o outro médico, o que ele deve conduzir o caso, tá certo? Nós tivemos já vários casos, por exemplo, que nós não temos dermatologista no interior. Então você faz uma consulta, você fotografa a lesão, você manda para o telesaúde, lá o especialista analisa a lesão, faz o diagnóstico, diz qual é a conduta e o médico assistente que está lá com a pessoa continua. Isso é possível hoje em qualquer dos municípios do Amazonas. Ou seja, a gente tem estruturas que não podem ser as melhores, mas tem estrutura. Hoje nós temos hospitais na maioria dos nossos municípios. Os hospitais têm raio-x, tem ultrassom, tá certo? Tem exame. Exames de média, complexidade. Então tem estrutura que tem condições de se resolver grande parte dos problemas. Aqui em Manaus, nós identificamos de que nós precisávamos melhorar a infraestrutura
da atenção primária, porque o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos desde uma casinha de 32 metros quadrados, que acolhia só o médico, a enfermeira e o agente comunitário, e nós tínhamos as UBS tradicionais. Então, o que nós resolvemos? Não dá para se resolver 80% das necessidades da população numa casinha de 32 metros quadrados. Foi importante, há 15 anos atrás, foi importante. Agora, nós estamos num novo modelo. O novo modelo é os módulos de atenção primária, onde nós vamos ter módulos para 4 equipes, para 3 equipes, para 2 equipes. O tamanho do módulo tem relação com o tamanho da população em que vai ser atendida. E esse módulo vai ter não só o médico, o dentista, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, mas terá o apoio de outros profissionais que nós vamos compor no núcleo de apoio à saúde da família. Esses profissionais vão ajudar a equipe de saúde da família a construir o plano de cuidado das famílias que compõem esse território. E esses 85,3 milhões vão ser para reforma, ampliação e construção de novas UBS? Nós conseguimos já, inclusive eu quero aproveitar o Roda Viva e dizer, o Ministério depositou hoje a primeira parcela dos 20% das reformas. Então nós temos 45 unidades nossas que vão ser reformadas para se adequar a esse novo modelo. 28 unidades serão ampliadas. Então, unidades que estão fora do padrão ou que se comporta só uma equipe, mas que precisa 2, elas serão ampliadas. E 40 novas unidades serão construídas na periferia de Manaus. E o que é interessante, não é só na periferia, é também na área rural de Manaus, que nós temos aqui em Manaus, nós temos área rural, tanto fluvial como terrestre. Você vê, olha, Manaus, o limite de Manaus, na 174, é no Rio Urubu, ou seja, a 5 quilômetros do Rio Preto, ou seja, a 100 quilômetros de Manaus, é o limite de Manaus. Nessa área fluvial, vocês estão com quantos barcos? Que tem um catuiara, né? Hoje nós estamos com um barco, dentro do programa Mais Médico, nós nos habilitamos a construir mais 2. A ideia é que a gente tenha um barco que pode comportar toda a equipe fluvial para o Rio Negro e um barco para o Rio Amazonas, porque Manaus tem 2 caras de rio. Uma do Rio Amazonas, onde a gente tem que atender as comunidades até a fronteira do Rio Preto e Itacoatiara, e aqui no Rio Negro, uma fronteira que atinge o município de Nova Irama. Doutor, nós temos um levantamento da revista Princípio de 2012, eu acho que é a sua 2ª edição, e também um estudo que o professor Gilson Carvalho fez, indicando que 56% dos médicos estão no sudeste do país, né, uma região bem pequena, e que a grande maioria deles estão nas capitais. Mesmo sendo no sudeste do país, eles estão concentrados só nas capitais. E com esse programa agora, o que nós observamos é que existe uma falta de vontade muito grande que esse programa não dê certo, né? Porque a população, na realidade, ela quer médico na ponta, né? Nós observamos que 56% desses médicos estão no sudeste do país e nas capitais, não estão nos municípios. Nós observamos que agora, com o fechamento do Mais Médico, a grande maioria dos médicos, pelo levantamento que eu já tive acesso, a grande maioria dos médicos ficaram no litoral do Brasil. Apenas 2 capitais, fora o litoral, tiveram opções por médico, que é Manaus e Brasília, né? A pergunta não existe uma falta de vontade muito grande para que esse programa não dê certo? Na realidade, o programa, logo que foi lançado, teve por parte da corporação médica uma mobilização contrária muito grande. Então, todos os conselhos de medicina, todos os sindicatos de medicina, de forma corporativa, focaram num item do programa, que é o item que vai trazer médicos estrangeiros. Só que o primeiro item do programa é infraestrutura, ou seja, melhorar a infraestrutura. Foi por isso que Manaus conquistou esses recursos, porque nós nos habilitamos a melhorar a nossa infraestrutura. O segundo item é ampliação do número de vaga
nas universidades e a ampliação e a abertura de novos cursos. O terceiro item é a ampliação do número de vagas de bolsa para residência. O quarto item era contratar médicos brasileiros para essas regiões que você acabou, é uma realidade. Infelizmente, esse item em que o governo apostou, porque as corporações diziam que tinha médico, não faltava médico. Aí o que se fez? Abriu-se a possibilidade que esses médicos, que eles disseram que tinham, optassem para o programa Mais Médicos. Justamente. E não houve resposta. E não houve resposta. Claro. Eu queria perguntar a você uma coisa, ainda voltando ao Revalida. A Associação Médica Brasileira e outras entidades fizeram questão de desqualificar, ao analisar a importação de médicos, desqualificar o médico formado em Cuba ou os estudantes brasileiros que foram estudar em Cuba. Isso me parece leviano. Leviano porque nós todos sabemos, e não somos médicos, que Cuba já deu exemplos mais do que concretos de que tem uma medicina atuante e um programa de saúde atuante, uma política de saúde atuante e com resultados excelentes. E outra coisa, trabalha ou trabalharia na formação desses médicos para atuar na prevenção, coisa que o Brasil não está acostumado a fazer. Não se faz prevenção no Brasil. Ninguém cuida da prevenção. Essa prevenção está contemplada nesse programa Mais Médicos? Com certeza. Em Mengada, o nosso modelo de formação de profissionais ainda está centrado no especialista. Se você procurar, fizer uma pesquisa, um aluno que está no terceiro ano já pensa em ser um especialista. Então, é porque o modelo está centrado no hospital e no especialista. Nós precisamos, hoje, se nós não trabalharmos a prevenção, a promoção da saúde, nós não vamos ter o envelhecimento com qualidade de vida. Ou seja, o nosso modelo tem que ser readequado. Eu conheço a medicina cubana. A medicina cubana, eles fizeram uma opção, tem lá seus problemas, tem problema de liberdade, mas eles fizeram a opção de dar à população deles lá saúde e educação de qualidade. Foi por isso que hoje Cuba é o país que tem mais médicos por 1000 habitantes. Eles têm disponibilidade de dispor de médico para outros países, porque eles formaram muito médico, no afã de atender às demandas deles. Cuba tem indicadores de saúde, se você procurar qualquer indicador, IDH, você vai ver estão lá no topo. Eles estão lá no topo, tá certo? Então, diminuir a discussão e quando você quer atingir, em termos de qualidade, os cubanos. Nós temos boas universidades cubanas, Cuba tem desenvolvimento de determinadas tecnologias que nós ainda não conseguimos, eles já conseguiram. Ou seja, o que a gente tem que discutir é a qualidade desses profissionais que estão vindo para cá. Eu vejo que a gente tem um problema na gestão, né, da saúde no município, que se também consolida no Brasil. Você tem um problema de planejamento, você vê recursos faltando, coisas feitas em cima da hora, né? O próprio programa Mais Médicos vem para sanar uma coisa que já deveria ter sido sanada há muito tempo, que é o número de médicos por habitante do Brasil. E nós vemos, por exemplo, instituições como Fiocruz, Universidade Federal do Amazonas, formando gestores em saúde pública. Como é que você explica isso? Nós precisamos cada vez mais investir na qualificação da gestão. Então, nós estamos, agora a Secretaria contratou uma consultoria, onde nós estamos realizando uma série de oficinas para qualificar os nossos gestores, no sentido do planejamento estratégico, no sentido da execução das ações, para que a gente possa, a médio prazo, ter essas pessoas qualificadas e as ações sendo realizadas. Porque a saúde, ela tem um problema específico dela. Determinadas ações, se elas não forem realizadas de forma oportuna, a perda é irreparável, tá certo? Você tem uma ideia, uma pessoa hipertensa que
evoluiu para o infarto do miocárdio, a cada minuto que você retarda o atendimento dela, a evidência é que você perde 10 dias da vida. Então, a oportunidade, a rapidez com que a gente faz a atuação é fundamental para o prognóstico do caso. Então, nós precisamos estar bem planejado, porque tem determinadas questões que não pode dizer para amanhã. Então, nós estamos trabalhando na qualificação, agora estamos em parceria com o Ministério da Saúde, com a Fiocruz. Estamos iniciando uma parceria com o Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês está vindo aqui para capacitar em 2 áreas de estratégia, que é a área de urgência, 80 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, agora em agosto, e 40 da área de vigilância sanitária, que é uma área também que as pessoas às vezes não se percebem a importância que tem a área de vigilância sanitária para a promoção e prevenção da saúde. Na medida que a gente garante que os serviços de bares, de restaurantes, de alimento são de qualidade, a gente está impedindo que as pessoas, ao consumirem esses produtos, adoeçam e, consequentemente, está fazendo prevenção. Doutor Evandro, o senhor foi secretário municipal de saúde há 20 anos atrás, na primeira administração do prefeito Arthur Vigílio. O que é que mudou daquela primeira administração para essa de hoje? E como é que o senhor vê o quadro da saúde daquele momento para esse agora? Naquele momento, Manaus tinha 700 mil habitantes, caminhando para 800. Manaus acabava no São José, tá certo? Então era uma cidade menor. Nós deixamos a cobertura de atenção primária em 68%, ou seja, nós montamos uma estrutura de saúde para 80% da população que até então nós tínhamos. E quando nós assumimos agora, a cobertura de atenção primária era 27%. Ou seja, nós tínhamos 70% da população de Manaus que não tinha unidade básica de referência. E por isso é que grande parte da nossa população, ela como não tem a prevenção, como não tem a promoção da saúde, ela vai dos pronto-socorros, que não resolve os problemas. Os pronto-socorros atendem casos agudos. Por Emergência? exemplo, você não vai controlar uma diabética num pronto-socorro. Você vai controlar a diabetes numa UBS. No pronto-socorro você pode baixar a taxa de açúcar naquele momento, como também você não vai controlar a hipertensão. Então, agora, nós temos uma grande população, nós temos uma área imensa da cidade, principalmente na região norte da cidade e na região leste, sem cobertura da atenção primária. Então, nós precisamos ter 2 movimentos agora, que é o movimento de ampliar a cobertura, qualificando o modelo. Ou seja, não adianta nós só ampliarmos a cobertura se nós não tivermos a promoção, a prevenção como base e o controle das doenças crônicas como meta para que a gente possa diminuir as necessidades de pronto-socorro. Aquele programa médico da família lançado pelo então prefeito Alfredo Nascimento teria sido baseado no modelo cubano. Nós falhamos ao tentar fazer essa adaptação ou foi uma coisa boa para a saúde de Manaus? Para o momento foi boa. Hoje, a demanda que tem, que não é mais centrado, porque o programa lá era centrado no médico só. Hoje, a demanda que tem da população, a demanda de doenças crônicas, ela precisa de uma equipe de saúde e não só o médico. Ou seja, nós precisamos ampliar a equipe, qualificar o modelo para que as necessidades de hoje. Eu digo o seguinte, vou já lhe dar um exemplo da minha época para agora. Naquela época, a gente atendia nas nossas UBS até às 17 horas. A maioria das mulheres não trabalhavam. Então, as UBS atendiam fundamentalmente mulheres e crianças. Hoje, a maioria das mulheres trabalham. Então, se a UBS termina às 17 horas, a população, nós masculinos e as mulheres que trabalham, não têm acesso às UBS, à prevenção e à promoção. O que nós fizemos nesse primeiro momento? Nós ampliamos o horário de funcionamento da UBS. Foi o primeiro movimento que nós fizemos, foi ampliar o horário de funcionamento das UBS para que a mulher trabalhadora e o homem que trabalha pudesse fazer a sua prevenção e a sua promoção e, consequentemente, esses resultados nós teremos com certeza logo, logo. Então, com essa ampliação aí, o senhor falou muito bem da questão da Zona Norte.
nós temos observado que essa demanda é crescente, né? Absurda. Nós temos mais de 500 mil habitantes na Zona Norte. E lá nós temos 8 unidades básicas, né, de saúde. Nós precisamos dessa parceria, dessas ampliações e também as construções novas, né, as novas unidades. Nós precisamos ter uma capacidade de resposta para essa população. Ela tem crescido muito na Zona Norte, como a Zona Leste. A Zona Leste já estagnou em certo ponto, mas a Zona Norte ela vem crescendo ali para as 2 BR. Então nós precisamos estar trabalhando, doutor, essa ampliação. E eu acredito que, se vocês não têm conhecimento, o Conselho Municipal de Saúde de Manaus é esse parceiro da gestão que vem trabalhando nesse sistema para ampliar, né? Está lá, inclusive, já trabalhando o primeiro quadrimestre de 2013, né? Fechamos já o relatório para ser apresentado tanto no Conselho como na Câmara. E lá nós fazemos alguns indicativos que vai nesse sentido, de estar ampliando essa cobertura, mas também com novas unidades. Porque quando você amplia só o atendimento da unidade sábado ou até às 20 horas durante a semana, você também vai perder um pouco, porque você tem que ter novas unidades. A Zona Norte, há todo esse tempo com apenas 8 unidades... Você deve estar lembrado que nós aprovamos no Conselho, na programação deste ano, que nós íamos priorizar para efeito de ampliação das construções Zona Norte e Zona Leste. Quer dizer, este ano nós só vamos construir na Zona Norte e na Zona Leste, exatamente para atender essa demanda. Que há anos vem, né, prejudicando. A minha última pergunta atualmente eu li em algum lugar que o número de médicos em Manaus ele atende mais ou menos 20% da demanda. É essa a porcentagem? Não. Hoje, na prefeitura, nós temos mais de 1.000 médicos, tá certo? E o problema não é que os médicos atendem 20%, é que na estratégia saúde da família, nós só temos estrutura para atender 27% da demanda, tá certo? Quando nós assumimos o governo, era 27%, agora nós já ampliamos para 37%. Nós estamos trabalhando para que até o final do ano nós possamos ter estrutura e equipe de saúde para atender 50% da demanda da cidade de Manaus. Mas nós temos que entender que mesmo assim, com todo o esforço que nós vamos fazer, vai ficar 50% da população que não tem porta de entrada para o sistema e que o governo do prefeito Arthur se propõe a chegar no final do mandato com 70% da população de Manaus que não tem plano de saúde, que é a população que não tem plano de saúde, ela possa ter uma unidade básica de referência para ser porta de entrada do sistema. E qual é a influência do Mais Médicos nisso, para ser bem claro? A influência do Mais Médicos é que vai possibilitar que a gente possa estar colocando médico no Puraquequara, possa estar colocando médico no Jesus Me Deu, possa estar colocando médico na periferia da cidade de Manaus, que nós temos dificuldade hoje de colocar. Né? É as zonas mais vulneráveis, que são a população mais vulnerável, e aqui é onde nós temos dificuldade de chegar com o médico do nosso conjunto. Aproveitar que você falou em plano de saúde, de certa forma, o governo federal fez uma profilaxia na atuação dos planos particulares. De certa forma, foi isso. Tem que admitir que houve, sim, uma mudança brusca, não se esperava, mas eu acho que eles esperavam. E isso compromete basicamente o interior, que é onde a população pobre não tem acesso. Na capital, a coisa não é bem assim. Há uma oferta, inclusive, eu já tenho visto aí 2, 3 ou 4 já empresas que se mobilizam na capital e conseguem, com essa oferta, atender uma boa parte da demanda. Qual é a grande diferença dos demandados do SUS, por exemplo? Qual é a grande diferença, não? Qual seria a proporção dos demandados do SUS na capital e que basicamente depende do serviço público? Veja bem. Que vocês vão oferecer a eles. Em Manaus, estou falando. Em Manaus, em torno de 30% das pessoas que moram aqui, por conta do distrito, têm plano de saúde. Ou seja, essas pessoas, elas não são o que nós chamamos de SUS dependentes. Elas utilizam o SUS, por exemplo, 100% das pessoas que precisam de uma remoção usam o SAMU, não usa? Tendo ou não plano de saúde.
tá certo? Essas pessoas, quando são removidas, normalmente vão para um pronto-socorro público. Depois, elas podem ser removidas para o privado. Mas, inicialmente, o primeiro atendimento Está sendo feito pela rede pública. É rede pública. Então, essas pessoas também utilizam vacina. Na hora de vacinar, eles vacinam no SUS. Então, essas pessoas, elas não são SUS dependentes, mas elas usam o SUS. Mas 70% da população de Manaus, que é algo em torno de 1.400.000 pessoas, elas só têm o SUS. É por isso que Estado e município colocam o gargalo, então. 22% do seu orçamento para atender essa população que só, se não tiver o SUS, não tem aonde ser atendido. Não tem como. No interior é pior, que 100% da população inverso. que mora no interior é SUS dependente. Meu Deus. Mesmo que tenha dinheiro no interior, não tem serviço. Você, telespectador, pode ver o programa todas as quintas-feiras, às 22 horas, e com a reprise aos domingos também, às 22 horas. Boa noite e até lá.